Bom dia, meninos! Saudades de vocês. Essa é a nossa primeira aula online. É um grande estranhamento, porque eu sou extremamente tímida e eu não gosto de aparecer. E eu me sinto muito artificial por meio dessas gravações de áudio. Mas é isso aí, né? A realidade que a gente está vivendo agora no país é dessa maneira, exige o distanciamento obrigatório e a gente tem que se reinventar, né? Sempre com pensamento naqueles que não estão incluídos digitalmente, mas não estão esquecidos, tá? Meninos, primeira aula de hoje será de literatura e eu vou retomar algo que eu comecei na sala de aula. Vocês receberam aí na pasta o seu primeiro arquivo chamado Romantismo, aula introdutória, tá? Nós havíamos começado presencialmente, mas eu não tive o tempo para terminar. Ao início, né, nesse primeiro momento, eu gostaria de prestar algumas informações. As aulas de português serão sempre às segundas, às quintas e sextas-feiras, tá? Toda segunda-feira, aula de literatura, né? Todas as quintas, redação e gramática. E às sextas é live. Live não, é videoconferência pelo Zoom. Vocês vão receber o convite aqui no grupo de vocês, tá? Terceiro A e terceiro B, ok? Tentem entrar no horário que nós combinarmos previamente para que eu possa observar a participação de vocês, né? Sempre bom demonstrar interesse que está mantendo-se atualizado em relação às aulas, ok? E para que a gente possa fazer um balanço das aulas durante a semana. Vocês serão o meu termômetro. Professora, foi conteúdo demais para 3 aulas por semana. Professora, acho que a senhora pode acrescer mais alguns conteúdos na sua videoaula, ok? A primeira, ela vai ser super curta. Abram um arquivo aí, venham com a gente. Eu tô aqui, ó, com meu caderno. Ah, tá achando que é só vocês que têm caderno, meus amores? Tudo que vocês têm no caderno, eu tenho também. Eu tenho o meu caderno. Então, vocês vão estar acompanhando aí da casa de vocês e eu aqui também, tá? Não sei como virar essa câmera lá pro arquivo. Em videoconferência, isso é mais fácil. Meninos, pensando em romantismo, a gente sempre vai pensar de 1800 a 1850 até 1860, que é quando começa o realismo, tá? O romantismo, ele tem seu início na Europa, né? Mas ele é importantíssimo no Brasil porque é a era da literatura nacional. É neste momento que nós passamos a ter uma produção literária brasileira, tá? Vejam aí no texto, né, o contexto histórico. Eu coloquei para vocês que o contexto histórico, como o mundo vivia nesse momento. Para a gente entender a literatura, a gente tem que entender o contexto em que esse autor está inserido, tá? Ninguém é uma página em branco, a gente escreve sobre o meio que nós estamos inseridos. Então, os poetas de hoje, eles escrevem de acordo com a visão de mundo que eles têm nesse momento histórico. Por isso é importante compreendê-lo, tá? No romantismo, a gente vai ter uma forte influência da Revolução Francesa. E nesse ponto eu quero indicar um excelente filme para vocês. É um musical chamado Os Miseráveis. Ele foi extremamente premiado pelo cinema, tá? Chegou a indicação de Oscar, foi premiado nesse sentido. Tem o maravilhoso Hugh Jackman e outros fantásticos atores hollywoodianos no filme. E é algo por coração, é realmente motivador. Assistam, essa é a dica de filme de hoje para o romantismo, tá ok? Nós vamos ter, meninos, a marcação da queda da Bastilha, e isso é muito importante, porque a gente vai prisar, a gente vai valorizar a liberdade.
Pensem sempre naqueles princípios que eu falei em sala de aula: liberdade, igualdade e fraternidade. Olha que lindo. Então, é a queda da monarquia, é a queda dos nobres e a ascensão da burguesia. Lembra que eu falei na aula para você que o sentido de riqueza muda? Agora, a riqueza ela está relacionada a bens e mercadorias e não a quantidade de terras que você possui, como lá no feudalismo, tá? O conceito de riqueza no mundo mudou e a gente tem uma insatisfação com o pagamento de impostos e uma nova classe de comerciantes, uma nova classe chamada que parte ali dos burgos, desses novos centros descentralizados do feudo, ganhando espaço no mundo junto com as grandes navegações e a exploração de outros mercados, tá? A ascensão da burguesia, meninos, ela vai até a metade do século XVIII, na França. E esse ânimo de liberdade, de poder expressar o que você pensa, de você ter espaço, de você não aceitar mais a exploração, principalmente pagamentos de impostos, vai permear toda a literatura. Porque agora a gente pode dizer o que a gente pensa, o que a gente sente. É o indivíduo que é exaltado nesse momento da literatura. A gente não tem o universalismo, agora a gente tem o indivíduo, tá? As emoções contam. O espaço, poder dizer ao mundo, poder sentir, é algo que nessa literatura vai ser bastante... é uma característica, né? Bastante expressiva e marcante. Depois, aqui no Brasil, queridos, 1808, a gente tem o quê? A chegada da família real. Olha o contexto. Europa está sofrendo um processo de mudança, né? Democracia, liberdade, fraternidade e igualdade. Nesse contexto de querer ser livre, de querer falar, implodindo pelo mundo, é o mesmo momento que nós temos aqui no Brasil de chegada da família real, tá? Além do fato deles terem deixado Portugal com os cofres públicos vazios, para o Brasil há uma relevância no que eles trouxeram. Eles trouxeram toda a biblioteca, cujo acervo estava na antiga biblioteca do Rio de Janeiro, que pegou fogo. Foi algo lastimável para o país. E mais adiante, eles também trarão a máquina de prensa. Aqui a gente tem fundada a imprensa, os primórdios da imprensa brasileira. E como eu falei em sala de aula, isso é muito importante. Por quê? Porque imprensa compõe discurso, compõe o que vai ser consumido em termos de notícia. E a notícia, ela compõe algo ainda mais importante, a memória. E a memória cultural de um povo. O que nós contaremos sobre a pandemia, sobre o coronavírus, sobre saída de ministros do poder, todas essas informações que nós construímos, ela nos vem a partir das mídias, jornal e mídia por meio dos vários canais de imprensa. Olha como isso é importante, a maneira como a notícia nos chega compõe uma memória cultural que vai ser contada no futuro. E a gente tem o marco da imprensa nacional com a chegada da família real no Brasil, tá? Por aqui a gente tem a vergonha da escravatura, nós temos a questão das terras muito valorizada, a gente vai ter aí o ciclo da cana-de-açúcar na Bahia e depois do ouro lá em Minas Gerais, com a Confidência Mineira, já chegamos aí depois. Mas a gente vai estar tomado, o mundo vai estar tomado por esse espírito de valorização do indivíduo, que ele possa ser livre para expressar, sobretudo as emoções. Esse é o contexto do romantismo primeira fase. Coloquei aí no texto de vocês, meninos, os valores sociais, os valores que são trazidos para a literatura romântica, não é verdade? Então a gente vai ter um novo sentido da vida. Por quê? Porque a gente vai retomar a questão da transcendência, né? Não ligada ao sentido católico ou cristão, mas a transcendência de qual o sentido da vida,
né? Porque eu estou aqui e sinto e penso e posso expressar, né? E onde eu estou neste mundo, ok? Depois, livre iniciativa, competição é um dos valores trazidos justamente por essa ascensão da burguesia. Então, o novo conceito de riqueza mudou, tá? A aristocracia, ela está fora. Então, aquela coisa de títulos nobres, quantidade de propriedades de terra que antes tinha, agora não se tem mais, tá? Extinção de privilégios da nobreza, ok? Fim das barreiras entre classes, não quer dizer que acabe a escravatura, pelo contrário, não é verdade? Mas tem algo aí muito importante. No Brasil, só os príncipes, a família real, vêm para cá com acesso de nível superior, né? A gente já tem as primeiras escolas no Brasil, não esqueçam disso, que eu falei na outra escola literária. Nós já temos algumas escolas no Brasil, mas nós não temos a formação superior. Nesse período, a burguesia brasileira vai começar a enviar os seus queridos, os seus filhos, os seus primogênitos para a Europa, para que eles façam letras, arquitetura, direito, medicina. A gente começa a elevar a educação no país. E isso só é acessível pela queda da aristocracia, por esse novo conceito de burguesia e essa nova formação social. Não quer dizer que acabou a desigualdade, tá? Novo público leitor. Agora que a gente tem uma burguesia letrada, que tem acesso à escola, e com a vinda da família real trazendo toda uma biblioteca, todo um acervo, a gente tem para quem escrever. Então, o romantismo ele vai ser bem marcado pelos folhetins, né? Pelas histórias escritas em jornais, que as pessoas ficam ansiosas, né? É o BBB de jornal, é a novela da Globo em jornal. Claro que com muito mais riqueza, né, gente? Nessa época, a riqueza vocabular é fantástica, né? Mas a gente começa a ter o consumo da literatura. Por quê? Porque tem um público para isso. Tem um público para consumir isto, tá ok? Coloquei também, eu tenho que tirar esse tá ok de mim, tá? Prometo que até os próximos vídeos eu perco isso. Depois vocês terão aí, na folhinha de vocês, as influências do romantismo, tá? Primeiro, a gente vai ter o filósofo Rousseau, o Bom Selvagem. Por que ele tem que ser mencionado como uma influência para a literatura? Porque a gente vai ter o indianismo, que é uma característica forte dessa literatura. O índio, ele é o herói. E ele é a figura que marca o início do romantismo no Brasil. E ele é visto como este bom herói, bom selvagem, trazido por Jacques Rousseau na sua literatura, tá? Fora isso, a gente tem um movimento alemão chamado Movimento Sterndrager. Não sei se é assim que pronuncia, não fala alemão, mas é tempestade e ímpeto. Meninos, aqui vai se viver o limite das emoções, né? Vai se viver a valorização do nacional, por isso o índio ele entra como herói, por isso o indianismo. A gente vai ter a nossa natureza sendo trazida para a literatura e não é mais a natureza no sentido bucólico do arcadismo ou com referências greco-romanas, mas é a natureza, fauna e flora brasileira com a valorização de elementos culturais e a valorização maior é o índio, o grande herói, tá? E esse movimento de nacionalismo vai perpetuar muito bem o movimento romântico tanto na Europa quanto no Brasil. Depois a gente tem a publicação dos romances do jovem Werther, né, lá na Europa. Eu já falei dessa obra para vocês. Falei assim, não pode ler porque vocês estão tristinhos e tem suicídio, tá? O sofrimento do jovem Werther, ele vai falar de paixão. A gente não está falando do indivíduo no centro das emoções. Então, eu tenho liberdade para expressar o que eu penso, o que eu sinto e ser. E eu vou ser em plenitude. Então, agora eu não tenho mais a mulher que não pode se casar porque a família aristocrática dela assim não deseja. Eu posso amar livremente. E se o meu amor não me quer, não me resta mais nada senão morrer.
o jovem Werther se apaixona por uma mulher casada e eles trocam cartas. Essas cartas vai trazer muitos elementos, muitos sentimentos conforme as estações do ano. Então é um amor que floresce na primavera, se torna mais distante e desesperançoso durante o frio rigoroso e gelado. E quando ele percebe que ele nunca vai conseguir concretizar o seu amor, que é uma mulher casada, uma jovem mulher casada, ele comete suicídio. E na Europa, isso causou uma incidência e esse livro foi retirado de circulação durante algum tempo, ok? Características do romantismo. Essa é pro Enem. Não pode esquecer. Tem que estar na sua cabeça. Leia e releia, faça uma notinha com as características de cada período literário. Você é um aluno tércio, então você tem todas as anotações, você tem todos os PowerPoints. Faça notinhas, coloca lá no seu quadro, característica de cada movimento literário. Isso permite que você mate questões, mesmo não sabendo com precisão nome de personagens. Se você sabe o autor e de que período ele é, você consegue, pelas características gerais, conduzir melhor a sua resposta no concurso, ok? Então vamos lá. Características. Individualidade e subjetivismo. Não é individualidade, meninos, no sentido de egoísmo, hein? Individualidade no sentido de valorizar o homem, o universo interno do homem, as emoções, ok? Depois, sentimentalismo. Sou livre para expor os meus pensamentos, tá? Culto à natureza, mas não é a natureza árcade, bucólico, aproveite o dia, né? Com referências greco-romanas. Aqui a gente vai ter a natureza relacionada ao cotidiano no Brasil, tá? A gente vai ter o ambiente, a ambientação do romance, ele corresponde ao que se vive no Brasil, ao que se vê diariamente no Brasil, tá? Formas de evasão, então a gente vai ter muito o universo do sonho, do imaginário, tá? Da fantasia sendo trazida para dentro dessa literatura. Culto ao passado, que é a questão do herói. Meninos, reparem que Iracema de José de Alencar e no Guarani, o índio, ele não tem os traços próprio que a gente vê do índio brasileiro. Então a Iracema, ela tem um corpo escultural, é alta, linda, maravilhosa, que referências de pessoas lindas, maravilhosas e esculturais a gente tem na literatura passada, a greco-romana. Então os índios caracterizados aqui nos romances brasileiros, nessa era de literatura brasileira, ainda traz esquícios da literatura europeia. Tá? Eu falei que a gente tinha a era da literatura brasileira, mas a gente precisa escrever partindo de referência. E os nossos autores vão escrever sobre o que eles veem aqui do cotidiano nacional, mas o jeito de escrever, o estilo, ainda é europeu. Tá? Depois, com o tempo, principalmente com Machadão de Assis, a gente vai desenvolver traços de estilos próprios da literatura brasileira. Tá? Depois a gente tem o nacionalismo, ok? Isso é característico de todos os lugares, Revolução Francesa, mas no Brasil vai estimular essa valorização. Eu sou daqui, eu vivo nesse lugar e eu tenho que valorizar e gostar daqui. Essa é a minha casa. E esse sentimento nacionalista vai fazer surgir o nosso hino nacional, né? Que é importantíssimo e um dos mais belos do mundo, e também vai nos trazer alguns símbolos nacionais. Lembra lá do Guarani, que toca sempre na voz do Brasil? Tan, dan, 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 tan, 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 tan. Muitos símbolos nacionais serão trazidos durante essa primeira fase do romantismo, tá? Então eu falei agora de características gerais, né, do romantismo europeu, contexto social, valores e influências, e terminei com as características. Na próxima aula, a gente entra em romantismo para valer, e eu quero ver você afinado, ok? Ó, tô até com a camiseta Terce, meus amores, tá bom? Vesti a camisa mesmo. Um beijo,
Próximo vídeo tentarei ser mais natural, mas é isso aí. Essa é a primeira aula. Tchau, queridos!